Vamos falar sobre queimaduras com o Dr. Farina. Que prazer em recebê-lo. Faz tempo que o senhor não vem, não? É verdade, Sempre eu elegante. mesmo. Muito Prazer em obrigado, recebê-lo, obrigado. Dr. Farina. É sempre uma honra estar aqui no seu programa. Muito obrigado. Digo mesmo, senhor, quando a gente pode recebê-lo. Obrigado. Queimadura ainda é uma ocorrência frequente nas residências? É uma ocorrência muito frequente nas residências. Uma coisa que eu queria lembrar, hoje a gente está falando, é o Dia Nacional de Prevenção contra as Queimaduras. Né? Hoje, exatamente, dia 6 do 6. E dentro da cirurgia plástica existe um capítulo só de queimaduras. Todos os congressos que a gente frequenta da cirurgia plástica, a gente frequenta e tem uma adaptação e tem um capítulo responsável por toda a modificação que existe no conceito de queimaduras. Olha, doutor Então, Farina. todos os anos tem uma adaptação das queimaduras dentro da cirurgia plástica. E os conceitos vão se atualizando? Se atualizando, exatamente. Pode E uma concluir. coisa que a gente ia prevenir e que você já havia comentado. Hoje em dia, 56% dos acidentes domésticos que causam toda essa polêmica de queimadura. Então, assim, a prevenção na queimadura é a melhor coisa que a gente pode fazer. Tá, eu sei tão pouco sobre isso, eu só sei que tem queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, mas eu não sei nem a diferença entre os graus. E a gente vai poder falar. É. Então, realmente é isso. O que nós colocamos aqui numa coisa mais ou menos sintética para ficar fácil da gente entender? A queimadura é exatamente isso, primeiro, segundo e terceiro grau. Quando que a gente tem que intervir? Quando que a gente tem que levar o paciente para o hospital? Ou você está na casa de praia, você está na praia tomando um sol e etc. O que normalmente a gente acontece? Acontece o quê? A caipirinha. A caipirinha. E fora da caipirinha, o sol mesmo, né? Às vezes, hoje em dia, que fica uma coisa um pouco mais difícil, mas muita gente entra no mar e volta e não passa o protetor solar. E todo mundo já teve isso, uma queimadura de primeiro grau. O que é? É aquela queimadura que deixa a pele vermelha, ela atinge só a epiderme. Isso já é primeiro grau. Isso já é primeiro grau. Então, aquela queimadura de praia, que a pessoa saiu da praia vermelha, já tem um certo desconforto na pele, aquilo é queimadura de primeiro grau. Tá, aqui eles estão falando. Teve uma queimadura de primeiro grau. É obrigado a gente levar para o hospital essa pessoa que está na praia? Não necessariamente, mas depende. Se a queimadura de primeiro grau for muito extensa, 80% da área queimada, a gente tem que levar para o hospital. Por quê? O paciente tem perda de líquido, desidratação e aquele desconforto, e um desconforto muito grande. Aí a gente já entra com medicamentos no hospital e hidratação e a reposição de eletrólitos que esse paciente acaba perdendo pela insolação. Nossa, é grave. É grave. Eu já devo ter tido de primeiro grau muitas vezes. Então. Ah, com certeza. Todo mundo já teve pelo menos um pouquinho de primeiro grau. E quando é criança, e a gente tem que levar. Detalhe, o que a gente tem que fazer na queimadura? Queimou só o braço, uma área pequena. Pega esse paciente, coloca embaixo, faz uma balneoterapia. Você põe embaixo de uma torneira, liga a torneira e deixa a água agir. Fria? Água fria. A água fria embaixo da torneira vai agir, vai melhorar muito a sensibilidade, vai melhorar muito a dor que esse paciente está tendo na queimadura. Banheira com água fria resolveria Funciona também, é muito bom. Se for água corrente, melhor. Mas numa banheira, você pode colocar, faz uma balneoterapia e vai resfriando o paciente. Primeiro grau. Primeiro grau. Resfriou o paciente, ele está se sentindo bem, isso aí dá mais ou menos uns 20, até 30 minutos que você fica embaixo da torneira ou na banheira mesmo. Fez isso, resfriou, está bem melhor, está sentindo melhor. O que a gente pode usar? Aqueles cremes hidratantes. Os hidratantes que a gente vende em farmácia, eles são bons, tem aloe vera, calêndula, às vezes alguma coisinha que você aplica. Por quê? As glândulas sebáceas, uma vez que queima a epiderme, elas têm uma dificuldade de fazer aquela proteção que ele tem produzindo a gordura da pele. Então, o creme hidratante vai suprir essa função. Então, você coloca o creme hidratante, melhora um pouquinho. E se for criança e tiver uma dor, a gente vai utilizar os analgésicos e anti-inflamatórios, aqueles que a gente acaba tendo em casa mesmo, né? Tá. Então, pode colocar isso, pode tomar um pouquinho de analgésico e tal, e ter um controle, e ninguém vai sair, perder o feriado, por causa de uma queimadura de primeiro grau, se for uma queimadura pequena. Tá. Segundo grau. Partindo isso, aí já temos uma queimadura de segundo grau. A queimadura de segundo grau a gente vai reconhecer facilmente. Como? Aparecem bolhas. Ai, já tive no rosto, doutor Farina. Pois é. E aí às vezes são bolhas disseminadas em muitos lugares.
Quando essa queimadura é muito disseminada, é muito grande, a abrangência é muito grande, é uma queimadura que a gente tem que levar para o hospital. Mas uma queimadura pequena de segundo grau a gente não tem, a gente pode tratar. De que forma? Como da mesma forma, balneoterapia, colocar embaixo da água fria durante bastante tempo. E uma coisa que mudou o conceito, antigamente rompiam-se essas bolhas, hoje em dia não mais. A gente deixa a bolha íntegra. Antigamente ficava com agulha, uma linha, a gente tirava aquela bolha. Hoje em dia não mais. O organismo é esperto, né? Se teve uma queimadura e formou uma bolha, é porque alguma coisa de bom vai acontecer nesse drama da queimadura. O que é? A gente vai ter aquele líquido, é o soro sanguíneo. Então aquele soro sanguíneo que fica na bolha, ele vai fazendo devagarinho uma regeneração da pele. Então deixa lá. Deixa essa bolha bonitinha. E o segundo grau eu vou dividir em duas queimaduras, a superficial e a profunda. Então, primeiro grau queimou a epiderme. Segundo grau, queimou a epiderme e já queimou uma parte da derme. Aí dói mais? Aí dói um pouco mais e tem uma separação, tem uma clivagem da derme e a da epiderme, é onde forma essa bolha. Tá. Se for uma de segundo grau mais profundo, a clivagem já vai na derme profunda. E aí forma uma bolha também, só que não é uma bolha clarinha, é uma bolha de sangue, que a gente chama de flictena. Essas queimaduras de segundo grau que tem essa bolha de sangue, que elas são acastanhadas, avermelhadas, elas merecem um cuidado um pouquinho maior. Quais são os cuidados? Continua valendo aquela premissa. Balneoterapia, tirar a dor, melhorar aquela dor. Se tiver, nesses casos, se as pessoas têm a dor no anel, se for no braço ou na mão, tira tudo, porque senão vai ter um edema muito grande e depois você não vai conseguir tirar o anel, tirar a pulseira. Então tira tudo, faz a balneoterapia e aquele creme aplicado em cima direitinho. Hidratante, é uma boa. Hidratante, loja, de farmácia. Aloe vera, sem perfume nem nada, aquele creme médico mesmo que você compra numa farmácia, aplica aquilo e se for uma queimadura pequena, né, num membro superior, um membro só, alguma coisa pequenininha, a gente não leva para o hospital, preserva o feriado de quem está passando numa praia. Se não, tem que ir para o hospital. Se não, tem que ir para o hospital. A queimadura de terceiro grau, a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu já tive queimadura no rosto. Olha cada loucura que a gente fazia. Queimadura de terceiro grau. O Dr. Glaucio Farina vai explicar para a gente as características e qual a maneira mais adequada de proceder. Perfeitamente. Queimadura de terceiro grau, o que acontece? Nessa queimadura de terceiro grau, nós temos uma queimadura de toda a profundidade da pele. Epiderme, derme e o celular subcutâneo ou hipoderme, como costumam chamar. Teve essa queimadura, o indivíduo não tem dor, não incomoda mais porque as terminações nervosas foram queimadas. Então a pessoa não sente nada e a pele se transforma numa substância courácea, fica um couro. E essa queimadura é importante levar rapidamente para o hospital porque tem que fazer o que a gente chama de escarotomia, cortar a pele para que tenha uma revascularização da mão, por exemplo. Tem mais grave do que de terceiro grau? Terceiro grau é o nível mais grave. E geralmente são queimaduras ocasionadas por líquidos inflamáveis, acidentes aéreos, a gente vê muita queimadura de terceiro grau. Eu tive a oportunidade de participar disso, então às vezes o paciente está grudado na fuselagem do avião, é uma coisa muito... aflitiva. Muito aflitiva, realmente, é verdade. Tá. E aí então é hospital, né? Hospital. Normalmente, como essa queimadura foi uma queimadura provocada por líquidos inflamáveis, normalmente a roupa está aderida no paciente. Então, o que nós temos que fazer? Se funde com a pele? Se funde, derrete, às vezes é nylon, às vezes é uma roupa de nylon, alguma coisa em plástica, sintética. E o que acontece? Funde com a pele, não remova, cobre direitinho e leva esse paciente. Não tem que fazer nada, porque o paciente nem dor está sentindo. Então já leva para o hospital imediatamente. Essa não tem jeito. Lembrando que hoje é o Dia Nacional de Combate às Queimaduras. Queimaduras, corretamente. Perguntas do pessoal de casa que a gente começa a responder agora. A primeira pergunta é da Daniela. Em caso de uma queimadura no fogão, é possível substituir a lavagem com água por soro fisiológico? Nenhum problema. Soro fisiológico está muito indicado, não tem problema nenhum, pode substituir. Queimadura de fogão deve ser uma queimadura pequenininha. Então, essas queimaduras que assim, no forno a gente faz, é primeiro grau? Primeiro grau. Porque o contato poderia ser até de segundo grau, mas quando o contato é rápido, você encosta, queimou. Você vê, fica aquela pele um pouquinho mais adormecida, modificada. Descasca depois. Descasca depois, mas é primeiro grau. A queimadura do limão, queimadura de primeiro grau. Queimadura do limão, tá. Próxima pergunta.
Anitta, queimar frequentemente a pele pode propiciar um câncer? Essa é uma grande realidade. Cada vez que a gente queima a pele, a gente tem uma degeneração do DNA, sempre. E isso faz aquelas bolhas, faz aquela pele ficar mais áspera. Se você queimar isso ao longo de vários anos e várias vezes nas temporadas, né? Em julho queimou 2, 3 vezes, janeiro a mesma coisa, você propicia ao aparecimento de um carcinoma de pele. O carcinoma basocelular, que é o mais frequente. Que é o câncer de pele. Que é o câncer de pele mais frequente. E se usar protetor solar, pode ir para o sol sossegado? Usando protetor solar já melhora muito isso, em 90%, 95%. Então, Ainda o protetor tem um risco? solar ainda existe um risco pequeno, mas existe. Porque o protetor solar a gente entra no mar, lava, mexe um pouquinho, assoa o nariz, tira, transpira. E o nariz, geralmente é o órgão mais afetado pelo sol quando a gente está numa exposição solar. Tá certo. Próxima pergunta é enviada pela Flaviane. Meu irmão sofreu um acidente no trabalho há algumas semanas e teve queimaduras de 3º grau nos braços. Nos primeiros dias, ele dizia que não sentia nem um pouco de dor. Olha, qual a explicação para isso? Exatamente, Flaviane. O que aconteceu? A queimadura de 3º grau foi tão profunda que a terminação nervosa foi destruída. Então a pessoa não sentiu. Bem provavelmente ele foi para o hospital, fizeram um tratamento e a gente espera que essa cicatriz remova esse tecido que está desvitalizado com a cicatrização e depois sim o cirurgião plástico vai atuar fazendo uma enxertia de pele nesse local. Tem que fazer enxerto? Nesses casos, 3º grau, quase todas elas a gente parte para enxerto de pele. Tá. Mais uma pergunta, Tatiane. A pele que ficou com uma cicatriz por queimadura química nunca mais poderá tomar sol? E fazer uma tatuagem não é recomendado? É possível, depende do tamanho e da extensão da queimadura. Se for uma queimadura pequena, tem uma queimadura pequena... O que é pequeno nesse caso? Menor do que uma mão, né? Tá. É pequenininho, às vezes queimadura de 2,5 centímetros. Perfeito. O que a gente faz? Caiu um ácido nessa pessoa e ela teve uma queimadura química. O que a gente faz? A gente pode esperar o tempo fazer a cicatrização. Essa cicatrização, via de regra, fica uma cicatriz de péssima qualidade, mas se for uma cicatriz pequenininha, a gente pode remover a cicatriz por inteiro e fechar borda a borda e resolver o problema dela. Ou, se é uma cicatriz maior, a gente não tem como fechar borda a borda, vai fazer um enxerto de pele. Esse enxerto de pele, depois de um tempinho, ele tem uma integração boa e a gente pode fazer uma tatuagem. Nesse caso, como ela pode ser recomendado, mas sempre depois de uma avaliação de um médico cirurgião plástico para ver se é possível fazer essa tatuagem. Ainda acontece situações, melhor dizendo, de água quente, óleo quente no fogão, queimar quem está ali andando pela região? Ou não, isso diminuiu? Isso acontece muito e a prevenção grande que teve foi substituir aquele álcool inflamável e tirar ele daquela bisnaga de álcool que existia. Aquele álcool realmente diminuiu bastante quando isso foi evitado, foi proibido. Então hoje não tem mais o álcool Gay-Lussac que é vendido até a 60 Gay-Lussac que não pega fogo. Então essa explosão da garrafa queimava todo mundo que estava do lado e principalmente as crianças que estavam brincando. Exatamente. O Dr. Glaucio Farina é médico, cirurgião plástico. O site do Dr. Glaucio é Glaucio Farina, simples como se fala, glauciofarina.com.br. Mais uma vez, lembrando que hoje, dia 6 de junho, é o Dia Nacional de Combate às Queimaduras. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado a você. Sempre um prazer recebê-lo, viu? Digo mesmo, é sempre um prazer estar aqui. Elegante, né? Muito elegante. Muito obrigado.